How? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Movida, nosso podcast de cultura, a produção da Matinal em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com os Cine Bancários. A gente está aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, e eu sou o Roger Lerina e estou novamente aqui ao lado do meu colega de bancada, de programa, o jornalista e crítico musical, crítico de cinema, Marcelo Perrone, que nada. Pitaqueiro. Pitaqueiro, profissional. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Roger? Tudo bom, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai começar o Movida falando de artes cênicas. A gente, nesta semana, teve o lançamento da 28ª edição do Palco Giratório, que é essa iniciativa do Sesc de todo o Brasil, que conecta todas as regiões, os estados do país, com uma circulação de espetáculos de artes cênicas, teatro, dança, bonecos, também atividades formativas na área das artes cênicas. Então é um movimento interessantíssimo, assim, porque realmente mobiliza o país inteiro e é uma troca muito intensa. Como eu disse, é a 28ª edição dessa circulação nacional do Palco Giratório e também a apresentação já da 20ª edição do Festival Palco Giratório aqui em Porto Alegre. É a primeira vez, inclusive, que a capital gaúcha sediou esse anúncio dessa circulação nacional. E também foi apresentado então a programação do festival do Palco Giratório aqui na capital gaúcha, que vai rolar lá em maio, entre 19 de maio e 3 de junho. Antes, entre os dias 14 agora de abril até o 17, foi então uma mostra de abertura do Palco Giratório, dessa circulação nacional. Para explicar um pouco mais, porque são muitas atividades, são mais de 113 cidades brasileiras contempladas por essa circulação. O festival aqui em Porto Alegre vai receber cerca de 60 apresentações, também é bastante coisa. A gente vai conversar com a Jane Schoninger. A Jane é coordenadora de artes cênicas, visuais e de arte e educação do Sesc do Rio Grande do Sul e também curadora do Circuito Nacional do Palco Giratório. Bem-vinda, Jane, tudo bem? Obrigada. Prazer aqui, Marcelo, Roger, a todos. É um prazer, né, falar agora um pouco dessa edição especial, né? Um pouco confusa, assim, as pessoas entenderem todo esse é muita coisa, emaranhado, né, é muita coisa, né? Mas o festival, como o Palco Giratório, como tu colocou, ele tá no 28º ano, né? Desse circuito que é a base de realização dos festivais, digamos assim. Então a gente inicia aqui, é uma honra a gente ter tido essa mostra, né, que acontece aí, aconteceu nessa semana, ainda está terminando aí essa programação, para apresentar, para celebrar, né, para registrar esse início de circuitos dos espetáculos de teatro, de dança, de circo, nos seus diferentes gêneros, né, iniciando o circuito no Brasil. Daqui a pouco isso foi uma amostra, algo assim, um gostinho do que a gente vai receber também em maio. Sim. Que aí sim, aqui em Porto Alegre, no já tradicional maio, tem um festival que está completando a sua 20ª edição. E aí são tantas outras ações, né? E de também atividades formativas, o seminário que é muito importante para a gente, oficinas, debates, e aí é aquele emaranhado de coisas, de espetáculos e ações que acontecem. Vamos começar. Só para fazer uma parte aqui que tu falou do teatro, e eu lembro que o Sesc, por ter essa capilaridade nacional de sedes e um know-how de produção de cultura, que é que se vê também em cinema,
cinema, se vê nas artes visuais, dos centros próprios do Sesc espalhados pelo Brasil, e isso traz um know-how assim, de circulação de cultura nacional que é muito importante. E o que eu ia te perguntar, no caso específico das artes cênicas, assim, a gente vê a programação que tem coisas vai de norte a sul, de debates, inclusive tem presença até de latinos-americanos, de como é a logística, assim, de colocar de pé, porque assim, mostras de cinema que o Sesc faz, geralmente é difícil, mas já vem pronto. Música são espetáculos que os artistas vão se apresentar. Agora, teatro exige uma curadoria muito específica, né, de percorrer o Brasil, de ver o que está sendo produzido, tanto em grandes espetáculos quanto em espetáculos menores, assim, e de montar toda essa grade de programação muito rica, que dá olhando por cima, assim, dá um panorama bem rico, assim, da produção cultural de artes cênicas, dança do Brasil, assim. Marcelo, tu sabe que é muito singular, é muito próprio dessa instituição, justamente por essa capilaridade, né? E algo tão importante, interessante, que bom que a gente consegue trabalhar é nesse formato de rede, seja no cinema, seja na música, de alguma forma nas artes visuais, aliás, de alguma forma não, a gente trabalha também em rede, né? Mas, digamos, perceptível ao público, a plateia fim ali, né? E as artes cênicas, ela tem essa trabalheira a mais, digamos assim. E realmente a gente tem um método de trabalho, e isso eu acho que sim, vanguarda um projeto como esse, que se estabelece, né, aproveitando essa capilaridade, aproveitando as diretrizes, as intenções da instituição, né, no campo da cultura, se estabelece, então, um corpo de profissionais que estão aí em todos os estados brasileiros, praticamente, onde a gente tem uma atuação sistemática em conjunto, que é mapear espetáculos, né? Pensar em outras possibilidades que não dos grandes eixos, como Rio e São Paulo, né? Olhar para esses interiores do Brasil, olhar efetivamente para esses interiores, não só capitais interiores, né? Que a gente vai lá para o norte, a gente vai para o nordeste, a gente vai para o centro-oeste. Então, assim, onde é que está essa produção que a gente está buscando? E a curadoria, ela trabalha isso durante todo o ano. Em momentos individuais, essas pessoas trabalham de forma individualmente, nessa pesquisa contínua, mas também em momentos juntos, né? Então a gente tem umas agendas de irmos a festivais, né? De acompanharmos outras programações fora, como eu digo, muito fora desse grande eixo, né? Do que a gente tenha um acesso mais fácil, mas é aquele trabalho, aquele espetáculo, aquele grupo de profissionais que não estão tão assim gritando aos olhos nas grandes mídias, digamos assim. É um dos grandes méritos mesmo, né, Marcelo, É. dessa articulação do Sesc, é poder proporcionar essa troca, como tu lembraste, que não aqui a gente está falando de artes cênicas, mas também se desdobra nas artes visuais, na música, e é uma oportunidade muito singular e preciosa que o Sesc nos oferece, a gente do Brasil inteiro, de poder, nós aqui no Sul, por exemplo, podermos receber espetáculos do norte, às vezes do interior do Acre, de algum lugar também mais distante do centro-oeste, do nordeste, e aí essa troca também faz com que montagens e artistas, produções aqui do Rio Grande do Sul, no caso, circulem também. Possam ir também, Pelo né? país. E esse é um objetivo. A gente tem um grande objetivo do projeto é uma articulação de uma produção local com uma nacional, né? Então, como a gente identifica também esses coletivos aqui no Rio Grande do Sul para circularem e conhecerem esses outros movimentos, né? Esses outros públicos. Então, isso também é uma questão muito interessante, muito importante no projeto, de que os espetáculos que são, né, a gente sempre brinca assim, a gente não escolhe não é a melhor curadoria, não são os melhores espetáculos. São espetáculos que a gente entende a partir dos contextos que a gente olha a cada ano, que faça uma relação importante com o público que a gente quer discutir. Então, por exemplo, nesse ano,
a gente vai estar discutindo muito, aliás, está discutindo muito a partir dessa programação, tanto do Circuito Nacional e que se desdobra no festival, questões que são relativas às infâncias, né? Então, a gente pensar nas obras, em formas, teatros, espetáculos que tenham esse viés do teatro de animação, sejam com um olhar mais popular, ou seja, com uma pesquisa mais contemporânea, discurso, né, propostas que façam esse link também entre as linguagens, que o teatro e a dança muito próximos, né, a música também. Então, a curadoria ela acaba também se debruçando, não digo a temáticas, mas eu digo em relação a questões que são caras para a gente. Por exemplo, hoje a gente entende sim que a gente tem que falar bastante e desdobrar ações a partir do teatro para a infância e para a adolescência, né? Não é num circuito que se resolve essas questões, mas na medida que essas obras, parte das obras vão circulando em algumas cidades, vão interferindo em algumas comunidades, geram outras discussões, né? E são possíveis também desdobramentos de outros projetos. Né? Eu acho que isso é importante também. É fundamental também para formar público, né? Para formar público, para sensibilizar essa plateia. Sim, e dentro dessa vasta programação, eu sei que é uma tarefa difícil, assim, para as pessoas que têm que olhar no site com calma, procurar, tentar conseguir os ingressos, que os ingressos costumam se esgotarem muito rapidamente. O que tu indica ou sugere, assim, para se é possível fazer isso, que dá um panorama de tudo isso que tu falaste, assim, da programação, assim, que se a pessoa quiser ter uma ideia do que é a programação, veja, assim, esses espetáculos, esses seminários, assim, para ter uma noção do que está sendo ofertado, assim. Então é muito difícil, sabe? Quando a gente é curador, é difícil de falar assim, esse tem que assistir, esse aqui, de preferência. Não, mas na verdade, assim, é muita programação, a gente tem muitos espetáculos aí que vão tá acontecendo, né? Mas primeiro eu indico fazer a pesquisa, porque é interessante também, né? De dar dando uma olhadinha. Porque cada pessoa vai se identificar com gostos diferentes, claro. né? Até alguém, hoje mesmo, a gente comentando assim, como é, né? Como é difícil chegar ao público uma diversidade de espetáculos, uma pluralidade de propostas, né? Para públicos tão diferentes, mas é justamente isso, né? Sim. Eu acho que tem uma quantidade aí interessante de gêneros e de formas, né, do teatro, da dança e do circo que para alguém vai servir sempre. Mas eu vou trazer também até assim, né, obras que são interessantes serem vistas, conhecer. A gente tem um trabalho de uma companhia que chama 4 de los 5 de Minas Gerais, um trabalho que chama Velocidade. Acho que é uma indicação assim muito interessante de a gente conhecer a obra desse grupo, desse coletivo que tem uma trajetória grande e que vem ao encontro assim que diz assim, olha, isso é palco giratório também, que o que é. A gente olha para o trabalho, para selecionar, para identificar essa proposta, para estar numa programação, para além do resultado estético, né? Tem a questão ética, né, daquele trabalho, a estética, enfim, mas também de como isso se constitui como coletivo. Né? Então, assim, são trabalhos que vêm a partir da colaboração, né, de um trabalho de pesquisa com mais tempo desses profissionais. Né? A gente sempre diz assim, a gente não há muito um interesse sobre trabalho de elenco, mas sim de quem está em desenvolvimento de uma linguagem, né, a partir de alguma história especificamente desses profissionais. Então, acho que tem o 4 de los 5, a gente vai receber grupos importantíssimos do norte do país, com um trabalho que me chama muita atenção, chama Corpos de Tambor. Então, tem uma variedade. A gente vai receber algo que há muito tempo não trazemos como a instituição, né? Mas teatro de mamulengo, bonecos de mamulengo, né? Formas animadas. Isso é muito legal. Retetei, que um coletivo também muito tradicional. Então tem bastante coisa interessante aí para procurar. Bom, então a dica que a gente pode dar é assim, vai lá para o site com tempo. E pesquisa, a gente vai dando as dicas assim nas redes, a gente vai colocando alguma coisa ou outra, mas tem uma gama de programação aí bem interessante. Não, e eu acho assim, né, Marcelo, como tem tanta coisa bacana e a gente tá só na superfície aqui dessa programação muito vasta,
eu acho que a gente vai ter que chamar a Jane mais proximamente aí Sim, na próxima do edição, festival, né? Lembrando que o festival Palco Giratório em Porto Alegre, que vai estar na sua 20ª edição, quer dizer, data redonda sempre. Sempre é importante, né? Sempre é importante. E eu que acompanho desde sempre, sou testemunha disso que tu falaste agora, dessa ênfase que vocês têm, e já não é de agora, no desenvolvimento dos trabalhos coletivos, em grupos e coletivos que buscam aprimorar suas linguagens cênicas, artísticas, estéticas, em conjunto, como uma construção coletiva, o que é muito bonito, o que é muito bacana. Bem, vai ser de 19 de maio a 3 de junho, então mais proximamente a gente vai falar um pouco mais, acho, perfeito. Até porque lembrando, Rodney e Marcelo, agora, né, nessa semana, então, está aí apresentada essa programação do festival, os ingressos ainda não estão disponíveis, né? Para o festival em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então, essa programação de 19 de maio a 3 de junho tá ali no site, essas informações, mas no dia 4 de maio, efetivamente, aí sim, aí os ingressos vão estar liberados. Então, vai ter esse tempo para essa pesquisa. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, porque tem alguns espetáculos que esgotam também muito rapidamente. E só lembrando, né, gente, o Movida vai ao ar a partir de quinta-feira. Eu não sei quando vocês estão nos ouvindo, nos assistindo, mas antes de quinta-feira, certamente não. E esse lançamento aconteceu nessa semana, na terça-feira. Nós estamos gravando o programa aqui na terça-feira. Então, vocês ainda têm essa quinta e a sexta-feira para acompanharem essa mostra de lançamento que tem alguns espetáculos locais e de outros lugares que vão estar sendo apresentados aqui em Porto Alegre. A gente tem o Franquinho, uma história em pedacinhos, do coletivo Gompa, que é um grupo daqui de Porto Alegre, e que tem direção da Camila Bauer, que foi inclusive vencedora agora do 36º Prêmio Shell, na categoria Melhor Direção, mas daí com outro espetáculo, com Instinto. Né? Então tem esse espetáculo, Franquinho, que é uma graça, a história de Frankenstein, mas para crianças, mas é para crianças de tudo que é idade. Gente. Exatamente. Muito bacana. E o Franquinho é um dos trabalhos gaúchos que vão circular nacionalmente. Então, dentre essas 113 cidades aí, o Franquinho vai estar percorrendo durante o ano. Ainda tem outros espetáculos gaúchos nessa mostra, de novo, até quinta e sexta, é muita coisa, prestem atenção. Tem ainda o Bando, Maria Peçonha e Encruzilhada, são espetáculos aqui gaúchos. Tem uma montagem paraense, chamado Corpos de Tambor, e ainda uma baiana, chamada Infinito. Então, se vocês ainda conseguirem ver na quinta e sexta, essa mostra a gente recomenda muito, e reforçamos, então, fiquem atentos, a partir de 4 de maio, os ingressos para a 20ª edição do Festival Palco Giratório na versão Porto Alegre vão estar disponíveis lá no site, né? Já estão, a partir da mostra ainda para esses últimos 2 dias. Já estão lá. Estão lá, mas a programação do festival, então, que inicia no 19 de maio, também já vai aparecer por aí, só não tem ainda a possibilidade de compra, de adquirir os ingressos, né? Então, os ingressos vão ser a partir do dia 4 de maio. Mas aí a Jane volta em maio agora. A Jane volta em maio. Aí, conversamos mais detalhadamente. Aí eu já vou vir com a listinha. Aí tu vem com a lista, direitinho. Vai ser de 19 de maio, então, a 3 de junho. Jane, muito obrigado. Obrigada Parabéns a você. Aí pelo trabalho. Que bom. A gente está aqui para comemorar esses 20 anos e os 28 do Nacional. Do Nacional. Sim, parabéns, sucesso, então, para essa nova empreitada. Obrigada. Bom, a Jane volta aqui, como a gente já prometeu, e nós também voltamos. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente vai falar de cinema. Já retornamos. Você já se perguntou se o que você está ouvindo, lendo ou assistindo foi feito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial? Olha, em ano eleitoral, isso importa bastante, porque tem coisas que só o jornalismo faz. Por exemplo, ir atrás do que ninguém contou, investigar e separar o que realmente importa. É isso que a Matinal faz há 7 anos. Um jornalismo confiável que ajuda você a entender a cidade. Se isso faz diferença para você,
acesse matinal.org/assine e apoie a Matinal. Matinal, Porto para quem se importa. A gente está de volta com o Movida e agora nesse segundo bloco do nosso podcast nós vamos falar de cinema, vamos falar de uma estreia nas telas, né, na grande tela, e uma outra estreia que é no streaming. Também duas ótimas indicações de dois grandes diretores do cinema contemporâneo. O primeiro é O Estrangeiro, a versão dirigida pelo francês François Ozon, do célebre romance de Albert Camus, e que está chegando aos cinemas aí nessa semana, uma versão que eu achei muito bacana, Marcelo, de um texto que é um desafio. Já foi tentado algumas vezes ser levado às telas e costuma não ser muito bem sucedidas essas tentativas de abordar esse romance filosófico, né, desse escritor, e que aborda o existencialismo e questões relativas à filosofia e à relação de estar no mundo, e que é meio complicado de transformar isso em linguagem cinematográfica. Eu acho que o François Ozon se deu bem, e eu quero que o Marcelo fale um pouco sobre a trajetória desse personagem aí, o Meursault, esse jovem que mora na Argélia, lá no final dos anos 1930, sujeito meio desconectado do mundo, e que recebe uma notícia da morte da mãe, e que isso não muda muito a relação dele com sentimentos. Ele parece que ele vive num tédio, num torpor permanente, tem um relacionamento com uma jovem, e no meio do caminho ele acaba matando um argelino de uma forma praticamente gratuita, dando 5 tiros na beira da praia. Quem é Meursault, Marcelo, e o que tu achou dessa adaptação aí? Eu gostei também, Roger. Como tu disseste, é um desafio, porque é um personagem anti-cinematográfico, né? Exatamente. Porque muita da apatia existencial dele no livro, né? Ele é um livro que ele transcorre muito em pensamentos, em reflexões sobre a vida e a não vontade de viver, assim. É um jovem, mas ele não tem mais muita motivação para ser. Ele é indiferente ao mundo que lhe cerca, assim, apesar de ter um emprego, de ter uma jovem namorada. A morte da mãe não abala ele como as pessoas convencionalmente reagiriam. Então ele é meio que levado pelas circunstâncias, até que acaba se envolvendo nesse crime, de uma forma como ele leva a vida dele também, totalmente apática, assim. Ele mata meio que sem querer, mas com uma certa convicção, e depois o filme e o livro transcorre nesse primeiro momento desse confronto, que é um confronto banal, assim, numa praia, e depois o processo de julgamento dele, ao qual ele também é indiferente. E isso é muito problemático, assim, de tu encenar isso, assim, só tu tem que ter um registro bacana de um ator bom para tentar ilustrar isso. E o Ozon, ele tem algumas liberdades em relação ao livro, assim, que eu achei até interessantes, assim. Ele dá, por exemplo, uma certa ênfase numa questão colonialista, que no livro é muito epidérmica, assim. Ele, por exemplo, ele nomeia o árabe, dá cara para os árabes. Ele mostra mais as personagens femininas que no romance o Camus praticamente são praticamente meras figurantes, assim, agentes da escalada do ator. No filme elas não são protagonistas, obviamente, mas tem uma certa ação, assim, na vida do personagem. A questão colonial, assim, no início do filme é interessante, né? Porque ele faz tipo um mini documentário, dando uma localização no estilo dos filmes antigos de Casablanca, assim. É um cinejornal, né? Cinejornal, mostrando um mapa ali da Argélia, dando um certo contexto histórico, assim, da colônia francesa, umas pichações que mostram já a luta pela independência, né? Que viria a se concretizar, tomar conta ali nos anos 50 e 60. Então tem essa certa contextualização.
E eu achei interessante, Roger, eu achei uma entrevista do Ozon falando sobre o filme, do porquê a opção em preto e branco, né? Tem duas... Ele fez o filme colorido, porque achou que tinha essa coisa, porque o filme tem essa coisa solar, né? Do calor, o sol é um elemento muito presente no Que é filme. também do texto do Camus, né? O tempo inteiro falando dessa coisa do O sol. Meursault, em algum momento, diz por que ele, ele tenta, não é nenhuma justificativa, no julgamento, pergunta por que ele matou, atirou, e diz que é por causa do sol. Exato, que é um reflexo, uma coisa. Então, essa questão solar é muito presente, assim, de cores intensas, assim, que tu deduz pelo livro. E ele deu duas explicações. Uma que ele fez o filme colorido, mas depois, conversando com o diretor de fotografia dele, ele achou que o preto e branco estaria mais em sintonia com as imagens da época, que existem poucos registros coloridos dessa época da colonização francesa na Argélia. Quase todos os registros em fotografias e filmes são em preto e branco, ele achou que estaria mais sintonizado. E também teve uma questão de custos também, porque o filme ele é muito preciso na recriação, né, de figurinos, de cenário, e o fator cor, segundo ele, acrescentaria um orçamento maior, assim, de recriação, ficaria muito mais visível, muito mais exigente, cenário, decoração, figurino. Então, o preto e branco acabou sendo uma solução ao mesmo tempo criativa e econômica que eu acho que ficou muito bem no filme. O Ozon já tinha feito um filme de Primeira Guerra Mundial, o Franz. O Franz era em preto e branco, né? Branco, então eu acho que ele se sai muito Aliás, bem, assim. são os dois únicos filmes longas em preto e branco desse diretor, como a gente disse, é um diretor muito prolífico. Sim, né? é um filme por ano, às vezes até dois. Às vezes até 2 por ano, e muitas vezes. E ele não se prende exatamente a um determinado gênero. Ele faz filmes de época, ele faz drama, ele faz comédia, ele faz homenagens ao cinema. Ele teve uma recriação de um Peter von filme, Kant, Peter von Kant, né, das Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Ele fez um filme chamado Peter von Kant, que é uma homenagem a esse filme, também uma peça do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder. Então ele eu gosto muito em geral, assim, às vezes os filmes dele eu acho que ele não acerta tanto, assim, acho que ele nunca erra. Nunca tem filme ruim. Não assim, tem filme ruim, às vezes os filmes são menos... Por filmar tanto, né? Exato. É o risco. Mas ele tem uma alta produtividade, um alto índice de acerto. Sim, esse mesmo ator, tentar pronunciar corretamente, o Benjamin Voisin, ele fez uns 3 filmes atrás que é o Verão de 85. Verão de 85, né? Do Ozon, é um ator bom, assim, um jovem ator francês muito bom, e eu acho que ele tá muito bem no personagem, assim. Também acho. Eu acho que ele conseguiu captar essa não atuação, uma coisa meio bressoniana, assim, né, de um cara meio esfinge, assim, que ele não tem muito, mesmo nos momentos de intensidade dramática, ele consegue ser contido. Eu acho que foi uma boa adaptação, assim. E ele acerta a atuação e a direção desse ator. Acho realmente, concordo contigo, é muito, muito bem acertada, mas ele ainda consegue, o que eu acho um grande mérito, tanto do Ozon quanto desse ator, eles conseguem passar alguma sombra de reação ou de reflexão, ou mesmo talvez de emoção desse personagem diante do que ele está testemunhando e vivenciando. Porque ele entra em contato, né, Marcelo, com uma série de personagens e ele tem, digamos, micro-reações. E é um mundo... né, tem aquele vizinho dele que é um cafetão, Sim. que é uma espécie de pivô, inclusive, do que vai acontecer a respeito dessa morte, que é um sujeito, um aproveitador, é um cara, né, um malandro. E ele, o Meursault, esse personagem, ele tem a gente sente no olhar, nas expressões dele, que ele entende que esse cara, ele é um trapaceiro, mas ele vai com... Sim, testemunha a favor do cara, quando ele... Testemunha, mas ele sabe, ele não ele tá nessa certa apatia, mas ele entende, ele gosta, aparentemente, né, ele tem afeto pela namorada, ele tem alguma compaixão por um outro vizinho, que é um sujeito que é vivido até por um grande ator, o Denis Lavant, que tem um cachorro sarnento lá, que
que ele maltrata, bem, ele demonstra uma certa compaixão, como eu disse, uma piedade por esse personagem, mas claro, tudo muito distante. E eu acho interessante, Marcelo, que se a gente nota no filme, o personagem do Messot está sempre ou dormindo ou acordando, ele está sempre num estado de vigília permanente, é como se ele tivesse sempre vivendo um sonho ou um pesadelo, e isso talvez, de alguma maneira, justifica a certa falta de reação física dele, porque parece que ele está num mundo que não é real, que não é onírico. É muito interessante o registro que o Ozon consegue. Inclusive a relação dele, né, com a sentença, assim, né, com a perspectiva de ser condenado, não abala ele, pelo contrário, parece que até anima ele a ser guilhotinado em praça pública, como se fosse um espetáculo. Então, que é a possibilidade que ele tem, né, já que e é interessante quando a gente falou da questão colonialista, que lá na origem do drama dele, da situação dele, o ter matado o rapaz árabe não é uma coisa que parece pesar muito no tribunal, que as pessoas ficam mais indignadas com o fato dele não ter chorado no velório da mãe. Exato. Dele não ter mostrado reação, porque como ele é de origem francesa, ali, digamos, ele está numa camada de status superior, e no filme fica mais ou menos claro. Não até é a denominação própria do caminho de árabe, para todo, que tecnicamente, assim, geograficamente, é uma coisa preconceituosa, tu definir todo aquele povo magrebino lá do norte da África como árabes de forma geral. Então aí também já tem essa questão de demarcar território, assim, de superioridade, que no livro é muito, como já se falou, no livro ela é epidérmica, e o Ozon procurou dar uma realçada até para sintonizar mais com debates mais contemporâneos, assim, sem descaracterizar o cerne do livro. Eu achei isso interessante, que ele dá essa, digamos, contextualizado, né, com preocupações contemporâneas, mas ele não descaracteriza e não foge à fidelidade ao livro. Essa versão do Ozon estreou no Festival de Veneza, mas como a gente falou no começo, na introdução, alguns diretores tentaram, outros não conseguiram, mas sempre foi algo muito complicado levar o estrangeiro para o cinema, e um mestre, né, gigantesco, o nome do cinema, que é o Luchino Visconti, diretor italiano, fez uma adaptação que foi muito criticada e fracassada. Até vou deixar como dica aqui para vocês essa adaptação, O Estrangeiro, de 67, do Luchino Visconti, foi um gigantesco fracasso de crítica, de público. Foi um projeto totalmente equivocado, assim, que o Visconti se amargurou muito depois de ter realizado esse filme, porque a dica tá no YouTube, disponível numa cópia muito boa, com legendas em português. Procurem ali por O Estrangeiro, de 67. Resumindo, assim, o filme era um projeto que o Visconti queria adaptar há muitos anos, tentou, negociou com a família, o Camille já tinha morrido, e a viúva, na época, foi muito inflexível com a liberação dos direitos, quase não comprou a visão que o Visconti queria dar para a história. Não sei que visão seria essa, mas ela disse que a adaptação teria que ser ipsis literis o livro. O Visconti topou, e realmente o filme não difere muito do Ozon, na verdade. Inclusive tem coisas muito similares que eu acho que até o Ozon andou se inspirando, mas a inadequação no Mastroianni é muito evidente, assim, porque o Marcello Mastroianni que faz o projeto era para ser com Alain Delon, era para ser um projeto em francês. Aí deu alguma coisa na negociação lá, não foi adiante. O Visconti, que já tinha trabalhado com o Mastroianni antes, numa outra adaptação literária, o Noites Brancas, e é um grande ator, chamou, mas só que ele é muito mais velho do que é o personagem, e ele não tá confortável. Tu vê na atuação dele, assim, que por mais apático que seja o personagem, ele não tá bem. A Ana Karenina, que é a grande musa da novela vaga, faz a contraparte feminina também, sem grande brilho, assim. E é um filme, assim, que é curioso para quem é fã de cinema, para quem gosta do Visconti, para quem gosta do livro, assim, mas ele não deu certo. E
como deu tão errado, a família do Camus, depois a filha, proibiu totalmente a circulação dele no cinema, na mídia física, nunca saiu em VHS, depois em DVD, só recentemente que ele conseguiram lá liberar as negociações, ele começou a vir à luz depois de décadas, só agora depois dos meados dos anos 2000. Então, essa cópia que circula aí no YouTube, provavelmente é tirada de algum Blu-ray, alguma coisa, então ela está muito boa e recomendo assistir as duas versões para comparar. E, além dessa, tem uma que eu desconheço, que é uma turca de 2001. Mas essa aí eu não tenho maiores referências, só sei que existe porque eu fui atrás das adaptações, então são essas 3 que são as mais conhecidas. Então é isso, fica a dica para conferir O Estrangeiro, do François Ozon, que é protagonizado por esse jovem ator que a gente acha muito talentoso, Benjamin Voisin, que inclusive foi protagonista, né, Marcelo, de um outro filme recente, adaptado de um clássico da literatura, também, que é o Ilusões Perdidas. Ele está muito bem, eu acho que foi inclusive que ele despontou mesmo, é o romance antológico aí do Honoré de Balzac, e que teve há alguns anos uma versão para o cinema também muito boa. Então, ainda tem o Pierre Lottin nesse filme do Estrangeiro, que faz esse amigo, parceiro aí, picareta, ganhou o César de melhor ator coadjuvante, ele está muito bem. Sim. Então, a gente recomenda muito o Estrangeiro do Ozon. Vamos falar de outro, a gente estava falando do Luchino Visconti, grande diretor italiano. Vamos falar de outro diretor italiano, também já um veterano, sim, mas que está muito ativo e que acaba de lançar uma minissérie, né, em 6 episódios. Está disponível no HBO Max, aqui no Brasil. Chama-se Portobello. Portobello. O que é esse Portobello, Marcelo? Eu gostei muito, eu sou muito fã do Marco Bellocchio. Cheguei nessa série assim, meio lendo, não sabia da existência dela, e eu vi alguns comentários, fui atrás, e realmente, assim, ela apresenta um personagem que eu também desconhecia, que é um grande apresentador famosíssimo na Itália, de final dos anos 70, meados dos anos 80, chamado Enzo Tortora. Ele é o equivalente, para vocês terem uma ideia, assim, do Silvio Santos, Faustão, apresentador mais popular da Itália num programa chamado Portobello, que se vê subitamente assim envolvido numa trama policial. Assim, ele é acusado de fazer parte da Camorra, que é a máfia napolitana, de ser operador de tráfico, assim, de levar tipo cocaína para famosos, assim, ele era tipo intermediário. Para o meio artístico, né? Exato. E aí a série desperta essa dúvida, assim, tipo, é ou não é? Então vai se juntando elementos, por ele ser... Como eu desconhecia a história, eu não sabia, procurei não ler, até aconselho a vocês que não vão procurar no Google, assim, como termina essa história, porque é legal na série ir acompanhando a cada episódio os desdobramentos. E o Bellocchio, como esse é um assunto muito... Ele é um cineasta muito engajado politicamente, assim, de acompanhar a história da política da Itália. Ele faz, em paralelo com essa história, todo um apanhado documental, assim, que vai aparecendo na série, sobre as tensões políticas, né, Roger, da Itália, naquela transição lá dos anos 70 para os anos 80, assim, da época dos atentados terroristas, da democracia cristã lá, da morte do Aldo Moro, que inclusive o mesmo ator faz uma série que eu não vi também, que não está disponível no Brasil, que é sobre o caso Aldo Moro, dirigida pelo Bellocchio em 6 episódios também. É o Fabrizio Di Funni, o nome do ator, que é muito bom. Aliás, todo o elenco dessa série, né, mas tem muitos personagens. Eu gostei muito dos mafiosos. Os mafiosos são ótimos. Cada figuraça que tem ali, né? Eu gostei muito, assim, mostra todos esses caras que, na verdade, eles são grandes atores, os bandidos em geral, porque eles tinham que fazer, né, vestir aquela persona pública do criminoso implacável e, ao mesmo tempo, dissimulada diante da justiça. E o caso do Tortora é isso, né, Roger? Ele foi vítima de uma armação que a série vai mostrando, que esses caras eram tão ardilosos que eles procuravam, para poder se livrar da justiça, eles faziam qualquer articulação, nem que fosse
sujar o nome de alguém para tentar negociar isso numa delação. Então lidava com políticos corruptos, com igreja. É um caldo assim de uma situação política e social da Itália da época assim que eu achei muito interessante. E é uma situação kafkiana, né, Marcelo? Exatamente, muito sintonia com o Brasil também, né? Tem essa coisa que eu acho, talvez, essa cultura latina que aproxima, né? Porque é tão implausível o que aconteceu com essa figura e envolveu tanta gente, tanto do submundo, das máfias, Sim. as brigas intestinas entre as famílias Facções, rivais, né, dessa máfia, e aí os envolvimentos, os interesses da justiça, de juízes, gente que quer ganhar notoriedade em função desse caso, ressentimentos de toda sorte, políticos, etc. Então, como o Marcelo falou, é um caldo muito espesso, interessante, e do qual o Marco Bellocchio, esse grande cineasta, ele vem fazendo desde começo dos anos 1960, a obra dele. Ele tem, no começo, filmes muito engajados politicamente, à esquerda. Então ele documentava com os seus dramas as histórias do movimento político, das esquerdas, do movimento operário, dos sindicatos, no começo dos anos 60 até o começo dos anos 1970, a ascensão, domínio do Partido Democrata Cristão, atentados da extrema esquerda, como as Brigadas Vermelhas, o terror naqueles anos 1970, e figuras como Aldo Moro, o Silvio Berlusconi, que depois também era um magnata da comunicação, que acabou virando primeiro-ministro, primeiro-ministro, presidente. A coisa que é muito, muito interessante no filme, e não é acessório, é a questão do poder midiático da televisão e da imprensa em geral, nessa época pré-internet, né? Porque esse programa, ele era líder de audiência na Itália e ele mobilizava o país, parava tudo nas sextas-feiras, né? Então tem sequência assim que mostra as famílias, assim, famílias de operários, famílias de políticos presos na cadeia. Todo mundo sintonizado para ver as freiras no convento, todo mundo parava, né? E é aqueles programas assim que aqui no Brasil também tinha, né? Que vai desde Calouro, Desfile de Fantasia, Papagaio Falando, Mágico. Então é uma coisa que mostra esse poder que se diluiu depois, futuramente, assim. E a questão do sensacionalismo, né? As notícias que saíam na imprensa, conforme elas eram contra ou a favor de determinada pensamento político, ou o apresentador, ou ele era massacrado nos jornais, ou ele era elogiado, endeusado como vítima de uma grande injustiça. Então é muito interessante assim, essa disputa midiática que acabou se transformando depois, porque essa era uma época que eu também descobri depois que a RAI, assim, por ser uma TV pública, ela era muito onipresente. E depois nisso quando teve a ascensão do Berlusconi, como o Roger falou, que ele trouxe para a Itália uma questão da mídia privada, concorrente com essas grandes operadoras, que foi por onde ele teve aquela ascensão política meteórica dele, assim, uma coisa meio Trump, assim, né? Bom, e lembrando que Marco Bellocchio, como a gente falou, é realmente um dos maiores cineastas vivos. A gente tem desde de Punhos Cerrados, lá em 1965, é uma filmografia interessantíssima. A China Está Próxima, um filme também sobre a ascensão da Revolução Cultural chinesa influenciando ideologicamente as esquerdas na Europa. E aí depois ele vai falar das políticas do corpo, da sensualidade, com filmes como O Diabo no Corpo, Olhos na Boca, e aí, mais adiante, Bom Dia, Noite, a respeito do sequestro do Aldo Moro, Vincere, sobre Mussolini. Então, é um cineasta que está sempre atento no que está acontecendo no mundo, especialmente no seu país, em diálogo com dramas, né, particulares, e ele faz essa articulação muito interessante entre o grande pano de fundo histórico e também os dramas
os dramas íntimos, familiares, românticos, existenciais. Então, Portobello, HBO Max. HBO Max. São 6 episódios. 6 né, Marcelo? episódios, aconselho a não ler nada antes, assim, sobre a Isso, série, pra porque se surpreender com... a cada episódio tem umas reviravoltas e informações muito interessantes, assim. Beleza. Bom, nós vamos então para mais um intervalo. Na volta, a gente tem o nosso bloco com a agenda para você se programar aí para o final de semana com boas atrações em Porto Alegre. Já voltamos. Você já se perguntou se o que você está ouvindo, lendo ou assistindo foi feito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial? Olha, em ano eleitoral, isso importa bastante, porque tem coisas que só o jornalismo faz. Por exemplo, ir atrás do que ninguém contou, investigar e separar o que realmente importa. É isso que a Matinal faz há 7 anos. Um jornalismo confiável que ajuda você a entender a cidade. Se isso faz diferença para você, acesse matinal.org/assine e apoie a Matinal. Matinal, Porto para quem se importa. A gente está de volta aqui no Movida e agora é o momento de darmos as dicas para o final de semana de programação cultural aqui em Porto Alegre. É o momento aqui do nosso podcast que a gente recebe Olivia Gayer para nos ajudar a fazer esse roteiro aí nos próximos dias. A Olivia sabe tudo do que está rolando na programação de Porto Alegre e a gente vai, então, dar uns pitacos aí para ver se você se programa e aproveita bem esses dias aí que antecedem um feriado, né? Então é legal porque dá para aproveitar e se esticar mais. Tudo bem, Olivia? E aí, tudo certo? Tudo. Vamos começar com a quinta-feira, então, e vamos dar uma dica. Eu gosto muito desse grupo. É o Jambo Trio. É um grupo de música instrumental aqui de Porto Alegre e que eles fazem um som que mistura muito música brasileira instrumental e jazz, uma pegada que é bem Brasil mesmo, né? Aquela sonoridade típica do nosso jazz, e eles vão estar fazendo uma apresentação porque eles estão se preparando para uma turnê, né? É um show de pré-embarque, assim. Exato. Sair do show, montar a mala. Eles vão se apresentar, como tu falou, nessa quinta, no Teatro de Oficina da Olga Reverbel, ali no Multipalco, às 19 horas. E o show é essa ideia de pré-embarque para a turnê europeia deles. Eles se apresentam na Alemanha, Holanda, Bélgica, vão fazer um panorama geral pela Europa ali, e depois voltam só em junho aqui para Porto Alegre com uma outra performance lá em junho. Mas aí isso é destaque para outra agenda. E são 3 dos músicos mais conhecidos aqui. Exato, né, Marcelo? Eu queria ouvir te falar. O Neil, o Everson Vargas, o Ricardo Arenhalt, bateristas, são quem acompanha a cena de jazz em Porto Alegre aqui, conhece. São veteranos, né? Eles estão em todas, assim, né? E eles vão estar... Essa apresentação dessa quinta-feira tem a participação de um baita pianista, que é um holandês chamado Mike Del Ferro. Ele é muito bom e eles têm... o Mike Del Ferro já teve se apresentando em Porto Alegre algumas vezes, acompanhado pelos 3 músicos, né, do Jambo Trio, e funciona muito bem. Eles têm uma química muito boa. O Mike Del Ferro é um cara que toca no mundo inteiro, toca nos Estados Unidos, em vários países da Europa, é um jazzista de gabarito. E com o Jambo Trio eles batem uma bola legal. E, Marcelo, é interessante que o Jambo faz uma recuperação de um repertório de música instrumental, como eu disse, muito brasileiro, e que tem sido, nos últimos anos, bastante elogiado lá fora, e que está sendo revalorizado aqui no Brasil, que é um som que faz assim Marcos Valle, João Donato, né, o Moacir Santos, o próprio Tom Jobim, mas com uma pegada assim como aquelas bandas como Azimuth. Sim, de brasilidade, assim, né? É bem bacana. Eu acho ótimo esse tipo de som. Então, Jambo Trio Connections é o nome do show aí, vai estar... Então é quinta-feira, como é que é? Jambo Trio Connections, show de pré-turnê europeia, na quinta-feira, 16 de abril,
às 19 horas no Teatro Oficina Olga Reverbel, ali no Complexo Multipalco. Beleza. Sexta-feira inicia uma curta temporada de um espetáculo bem premiado aqui da cena gaúcha, que é o Incidente em Antares, a montagem que o grupo Cerco já apresentou há algum tempo, lá em 2012, eu acho que eles estrearam, e ganhou uma série de prêmios. É uma adaptação para o palco do romance homônimo do Érico Veríssimo, e a volta desse espetáculo comemora os 120 anos de nascimento do talvez o maior escritor gaúcho. Fala um pouquinho mais para nós, Olivia. Estão celebrando, como tu falou, os 120 anos do Érico Veríssimo, e foram completadas no ano passado, 120, e agora eles estão trazendo de novo esse espetáculo que é inspirado por esse romance que é um destaque do realismo mágico, né, Roger? Que, enfim, é um clássico da literatura gaúcha, com uma pegada mais para essa ficção mais light de um realismo. O realismo mágico é difícil de explicar, mas essa pegada meio Gabriel Garcia Marques, de coisas relativamente normais acontecendo em meio a um cenário fantástico, um cenário fora do comum. Então mistura bastante enfim, realismo histórico com essa pegada mais de ficção. E o espetáculo é às vésperas ali da ditadura militar, na cidade fictícia de Antares, que é o que está no nome. E ela traz esse cerco do fim da República, início da ditadura. Então é um espetáculo bem interessante, que vai estar nessa curta temporada, 6 sessões que começam nessa sexta-feira e vão até durante todo esse final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, e aí no final de semana seguinte, de novo na sexta, sábado e domingo. As sessões de sexta são sexta e sábado são às 20 horas e aos domingos às 18 horas. E interessante que no Incidente Antares a história tem uma greve geral aí nessa cidadezinha, e até os coveiros também entram em greve, e aí 7 cadáveres resolvem sair de seus caixões também para protestar. Então tem toda essa questão aí que o Olivia estava falando, que era muito típica na literatura latino-americana aí, de meados dos anos 1960 até também anos 80, aí foi muito em voga, que é misturar o que está a realidade social com questões fantásticas e mágicas, e também sempre com um pano de fundo de crítica política, social. E assim, Gabriel Garcia Marques, né, o colombiano, o peruano Mário Vargas Llosa, o mexicano Juan Rulfo, aqui no Brasil vários escritores, além do Érico Veríssimo, Moacir Scliar. E assim, né, Marcelo, a gente já comentou aqui eu estou muito na expectativa, imagino que tu também, a segunda temporada dos 100 Anos de Solidão, né, essa adaptação do Netflix. Da Netflix, né? Eu gostei da primeira temporada. Eu não gostei de dividirem essa. Pois é, né? Eu também achei que tinha ser tudo. É ruim porque vai levar 1 ano e meio, quase 2 anos entre uma temporada e outra, né? Mas eu achei que foi muito, muito bacana, assim. Acho que foi bem fiel. Tô bem esperando. É a mesma coisa que fizeram com o Eternauta também, né? Dividir em 2 temporadas um livro único, assim, né? Isso eu não curto muito, assim. Bem, aí no sábado nós temos mais música. Uma dica legal aí de atração é conferir um recital lá na Carta Musical chamado Liame, que junta o Léo Ferlauto, que é músico do nosso tempo, né, Marcelo?
que é pianista, cantor, compositor, e ele se apresenta com a Tina Oliveira, que é cantora. A Tina, que é do grupo chamado Cretinas, é muito engraçado esse grupo que ela tem. E aí é legal porque eles trazem com humor clássicos da música brasileira. Como é que é? Fala um pouco mais, Olivia, para nós, por favor. Eles estão... O repertório é bem sobre afeto. Essa parece ser a temática desse recital. E é importante destacar que é com entrada franca. Então, olha. É uma programação gratuita no final de semana. Aproveitar o final da tarde ali. E o repertório é assim... Tamara Assunção, Chico Buarque, Caetano Veloso, Cartola, Zé Cabaleiro e Clarice Falcão, e até algumas composições autorais do Léo. E, enfim, esse é o tema é bem essa questão do afeto, então é uma boa programação para fazer com consortes. Casais. Fazer com acompanhamento. O Léo Perlauto, nos anos 80, né, Marcelo, se destacou muito na cena aqui. No início do rock gaúcho, que ele era um protagonista, assim, né? Depois ele se dedicou a outras atividades, assim, mas sempre teve diferentes grupos musicais. Exato. Né? Tocou muitos anos naquela formação com o Mutuca, Isso. Que era de rock and roll, anos 50, assim. Ele tinha um trabalho ali no auge da New Wave ali, que era muito interessante, que combinava teatro e... sempre era uma coisa muito cênica, muito dramática. E depois eu não acompanhei mais, assim, ele foi muito ativo ali nesse final dos anos 80, meados dos anos 90, depois eu não acompanhei mais, assim, o que ele anda fazendo, assim. Mas é bom saber que ele tá nativo ainda. E aí no domingo nós fechamos com hard rock, com blues. É um jeito mais rock and roll mesmo de fechar o domingo, né? Até porque, como ele estava dizendo, né, depois terça-feira tem feriado, então essa segunda já vai ser meio, né? Então, clima de rock. Só para destacar, no sábado, eles sugerem que faça alguma doação na entrada, então vão sempre levar... Eles sugerem a doação de óleo de cozinha, mas mais informações sobre o que eles aceitam deve estar no site da Matinal. Isso, a gente voltamos a falar do Liame, né, esse tal, que vai estar lá na Fundação E-Carta. Bem, mas daí no domingo, então, Hard Blues Trio com o Gonçalo Araya, que é um gaitista, né, um harmonicista chileno, e que radicado aqui em Porto Alegre, e que é um cara muito destacado aí na cena bluseira, que é muito forte. A cena do blues aqui no sul do Brasil é notável, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos grandes nomes. E como é que vai ser aí? Bom, vai ser nesse domingo, o último programa. Onde vai ser? Vai ser no Gris, lá na Alameda Barroso, no Quarto Distrito, e uma boa programação para encerrar o final de semana pré-feriado. Então, quem já puder emendar no feriadão na segunda, já tem um programa mais tranquilo. E vai ser nesse domingo, dia 19, às 21 horas. Lá no Gres. Então, blues elétrico, e com uma pegada bem roqueira aí, com Hard Blues Trio e o gaitista Gonçalo Araya. Então é isso, gente. Tem muito mais coisa, né? A gente só deu alguns highlights, alguns destaques, e a agenda completa você confere lá no nosso site, o endereço é matinal.org/agenda. Fechamos os trabalhos por hoje, Marcelo? Fechamos. Perfeito, então. Esse foi o podcast Movida. É uma produção da Matinal que é realizada em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também com o Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, na capital gaúcha. Tem roteiro e apresentação Roger Lerina, Marcelo Perrone, Olivia Gayer. Produção Olivia Gayer com Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, comandando todos os aparelhos de última geração do nosso estúdio, Diego Dornelles. E a gente reforça o convite para seguir o nosso perfil do Movida lá no Spotify, também para conferir o site
da Matinal, o endereço é matinal.org. E, claro, nos siga nas redes sociais. O perfil é @matinaljornalismo. Lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo em arte, cultura, entretenimento, não só aqui em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, por que não dizer no mundo. Sim. É isso, gente. Então, até a próxima quinta. Tchau, Marcelo. Tchau, Olivia. Tchau, Roger. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.